Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar sobre a nova vida que nasce da verdade de Jesus. O texto está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos, que era um mestre da lei de Moisés. E neste diálogo, Jesus está falando sobre o novo nascimento. E Jesus diz para Nicodemos: eu garanto que quem não for regenerado não entra no reino de Deus. Quem não for renovado pelo Espírito Santo não entra no reino de Deus. Ou melhor dizendo, Jesus está afirmando que quem não for alcançado pela graça da regeneração e quem não for renovado pelo Espírito Santo em suas atitudes, em suas virtudes, nunca entrará no reino de Deus. E é uma questão bem simples de Jesus ter dito estas palavras para Nicodemos. A questão é que nós temos a nossa vida toda errada para com Deus. E como que Deus vai me receber no seu reino se não houve mudança de comportamento, de ação na minha vida? Por isso, meu irmão, minha irmã, a nova vida que nasce da verdade de Jesus, e esta é a verdade de Jesus. Nós temos a nossa vida toda errada para com Deus, desde a desobediência de Adão e de Eva até os nossos dias. Não melhoramos em nada o nosso relacionamento para com Deus. Temos uma relação errada para com Deus, e por isso Jesus disse para Nicodemos: se não formos alcançados pela graça da regeneração, e se não formos renovados pelo Espírito Santo, nunca entraremos no reino de Deus. Não é porque Deus não nos quer, mas é que nós não estamos qualificados para morar no reino de Deus. Nós estamos qualificados para vivermos no paraíso. Não estamos qualificados para a vida no céu. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus com a sua vida errada. Meu irmão, minha irmã, neste texto nós encontramos Jesus em sua autoridade, porque o que Jesus disse para Nicodemos é algo já acordado no céu. Todas as palavras de Jesus
são palavras não dele mesmo, mas são palavras do Pai. Por isso Jesus demonstra autoridade para dizer para Nicodemos que a entrada no reino de Deus é exclusivamente pela graça da regeneração, aqui representada pela água, que simboliza purificação, e a renovação do Espírito Santo. A renovação em atos, atitudes, comportamentos, enfim, uma vida nova com atitudes novas. A autoridade de Jesus, meu irmão, minha irmã, é uma autoridade que vem do Pai. É uma autoridade que Jesus não precisa explicar as suas palavras. É uma autoridade que, ao ouvir a palavra de Jesus, eu faço minhas as palavras de Jesus. Porque eu, como um fiel, também tenho que pregar que a entrada no reino de Deus passa pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Jesus não precisa explicar a sua palavra para o fiel, que além de dizer amém, assim seja, faz das palavras de Jesus as suas próprias palavras. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos é o que eu, como pastor, prego, e você, meu irmão, minha irmã, quero crer que também faz ecoar essas mesmas palavras de Jesus. Quando você vai evangelizar alguém, você não pode distorcer, mudar, alterar a palavra de Jesus, mas repeti-la para que o pecador possa nascer de novo da água, nascer de novo do Espírito, nascer de novo da graça, nascer de novo com uma nova vida, nascer de novo regenerado, nascer de novo renovado em suas atitudes, em seus atos, em suas ações. Por isso Jesus não explica para Nicodemos o processo de nascer de novo. Nicodemos pensava que como ocorreria este novo nascimento? Seria possível voltar ao útero da mãe? E Jesus disse para Nicodemos que importava Nicodemos nascer de novo. Ou seja, Jesus não explica para Nicodemos o processo. Jesus diz apenas para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. Essa autoridade de Jesus de não precisar explicar faz com que nós, povo de Deus aqui na terra, possamos fazer dele e das suas palavras, imitando e dizendo e repetindo essas mesmas palavras, que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino que eu tenho que primeiro consertar a minha vida, corrigir a minha vida, para com o próximo e sobretudo para com Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem sido fiel
suas palavras têm sido as palavras de Jesus, você tem dito amém, assim seja, porque nós estamos acostumados a dar um jeitinho em tudo, mas o reino de Deus é a eternidade, e a eternidade, meu irmão, minha irmã, não dá para dar um jeitinho para que alguém entre no reino de Deus sem ter sido regenerado e sem ter sido renovado pelo Espírito Santo. Porque até mesmo se alguém com a vida toda errada para com Deus adentrasse o reino de Deus, ele não se sentiria bem. Seria como um cego que pela falta de visão não pode ver a beleza que o cerca. Seria como um surdo que, embora a música seja muito bonita, tenha uma linda melodia, mas ele não consegue ouvir. Assim é aquele que tem a sua vida errada, ao entrar no céu, não vai se sentir no seu habitat. Meu irmão, minha irmã, nós como povo de Deus não fazemos outra coisa senão repetir os gestos de Jesus e as palavras de Jesus. E estas são palavras para serem repetidas. São palavras para que eu e você façamos das palavras de Jesus as nossas palavras, que sem o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ninguém pode entrar no reino de Deus, não porque Deus não queira, mas porque o pecador tem a sua vida toda errada para com Deus, e mesmo que Deus permitisse a sua entrada, ele, o pecador, o perverso, o incrédulo, o ignorante, não iria se sentir bem num lugar santo, num lugar de um povo santificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu espero que você compreenda essas palavras de Jesus. Eu espero que, ao compreender essas palavras de Jesus, você, meu irmão, minha irmã, diga amém, assim seja, porque não compete a nós buscarmos explicações de coisas que são celestiais, verdades que são celestiais. Se Jesus tivesse que explicar para Nicodemos, Nicodemos poderia pensar se aceitaria ou não. Nicodemos poderia pensar se iria crer ou não. E assim é conosco. Se Jesus fosse explicar nos evangelhos verdades celestiais, correria o risco de ouvir um não nosso. Eu não creio. Correria o risco de ouvir um não nosso. Eu não vou obedecer. Porque quando nós explicamos alguma coisa para alguém, nós corremos o risco de ouvir um não. Um não de não crer, um não de não obedecer, um não de não fazer. Por isso Jesus não explica para Nicodemos, a Bíblia não explica para nós, apenas a Bíblia diz
que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Porque Jesus, na sua autoridade, ele não corrige nenhum erro que ele tenha falado, porque até mesmo tudo que Jesus fala nos evangelhos é verdade. Jesus, após falar com Nicodemos, ele não analisa o que ele falou. Ele não pensa se poderia ter falado de um outro modo, de um outro jeito. Jesus, o que ele diz está dito, porque a palavra de Jesus vem do Pai. Jesus e o Pai são um em tudo. Portanto, meu irmão, minha irmã, diante dessas palavras, Jesus, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus, porque tem a sua vida toda errada e precisa consertá-la. Não espere você, meu irmão, minha irmã, que vai haver alguma alteração no céu, que Jesus vai mudar algum mandamento, que Jesus vai mudar algum ensino para facilitar a sua vida que está errada a entrar no céu. E a prova disso, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo, ele foi enviado no dia de Pentecostes, não para alterar as palavras de Jesus, para mudar as palavras de Jesus. Pelo contrário, o Espírito Santo nos foi enviado para confirmar as palavras de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo seria enviado para glorificar o Filho, que o Espírito Santo iria dizer aos discípulos as palavras do Filho, ou seja, que o Espírito Santo iria confirmar tudo aquilo que Jesus já vinha ensinando aos seus discípulos, mas que estes, por sua incredulidade, por sua ignorância, tinham dificuldade de entender e obedecer. Por isso, não haverá nenhuma alteração daqui para o final do mundo, como nunca houve nenhuma alteração para a entrada no reino de Deus, que é pela água e pelo Espírito, que é pela graça e pela renovação, que é pela regeneração e pelo novo nascimento. Eu quero crer, meu irmão, quero crer, minha irmã, que você tenha estas palavras de Jesus como verdade na sua vida, e tendo estas palavras como verdade na sua vida, você possa fazer das palavras de Jesus as suas palavras, e você possa dizer amém, assim seja. Se eu fui regenerado, se eu fui renovado, tantos outros também poderão ser. Porque nós, meu irmão, minha irmã, ficamos com as palavras dos homens e não ficamos com a palavra de Deus. Veja Eva, na sua conversa com a serpente, Eva disse que se ela comesse daquele fruto, ela morreria. A serpente disse e se contrapôs de que Eva não morreria. Adivinhe, Eva ficou com a palavra da serpente. E nós ficamos com a palavra do mundo.
e temos dificuldade de ficar com a palavra de Jesus, alegando que não a entendemos, e pior, queremos modificar as palavras de Jesus. A Bíblia conta que José, ao tomar conhecimento da gravidez de Maria, até então sua noiva, José planejou se afastar dela, e já tinha resolvido isso na mente dele, mas que num sonho José ouviu de um anjo que lhe disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque a gravidez dela é do Espírito Santo. E naquele instante José acordou e prontamente se casou com Maria. Meu irmão, minha irmã, se nós ficamos com palavras de anjo, se nós ficamos com palavras de homens que mudam a todo instante o que dizem, se nós ficamos com palavras do mundo que jaz no maligno, por que não ficar com a palavra de Jesus? Por que querer explicação da palavra de Jesus? Eu quero crer que você tenha uma nova vida nascida da verdade de Jesus. Eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que o seu batismo não foi uma farsa, não foi uma mentira, que você não usou de falsidade para receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero crer que o seu batismo foi sincero, que você nasceu das águas. Eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você não só foi batizado, mas você é santificado. Você é um servo, uma serva renovada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No amor de Jesus, Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, e você repouse, e você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.